Falem, falem, rapaziada, vamos começar mais uma aula de Sociologia. Welcome to Sociologia. Arrebenta no inglês, hein? Gente, hoje nós vamos tratar, então, de entender o modo de produção capitalista. O pano de fundo da aula de hoje, é Karl Marx. E aí nós vamos apresentar também um dos grandes conceitos, talvez o principal conceito da teoria marxista, que é a teoria da mais-valia. Então vamos começar a aula discutindo a definição de capitalismo em termos de Marx. Para Karl Marx, o capitalismo se define pela propriedade privada dos meios de produção, e a partir daí nós já temos algumas informações para pensar, né? O que são os meios de produção? Tudo isso nós já discutimos em algumas aulas. Os meios de produção são os instrumentos necessários para a produção de uma determinada mercadoria. Eu vou construir um prédio, eu preciso de martelo, eu preciso de andaime, eu preciso do pedreiro. São os meios de produção, são os meios necessários para a produção da mercadoria prédio. Então, o capitalismo ele se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção. Se é privado, eu estou querendo dizer que tem dono. Então, os meios de produção têm dono, eles são disponibilizados a alguém que irá trabalhar, usar desses meios de produção em troca de um salário para então a mercadoria ser produzida. Ok. Os meios de produção no capitalismo são convertidos, segundo Marx, em capital. O que é o capital, então, gente? Vamos a uma definição muito rapidinha de capital. É o bem possuído de um indivíduo como sendo o seu patrimônio. Então, o capital é o dinheiro, o capital é o terreno, o capital são as ferramentas, tudo aquilo que constitui o patrimônio do sujeito, ele vai chamar de capital. E é o capital que será utilizado para garantir produção de mercadorias e gerar renda, gerar mais acúmulo de capital, mais acúmulo de patrimônio. Em linhas gerais, essas são as ideias básicas para a gente entender inicialmente o capitalismo. E aí o Marx vai dizer, né? De um lado eu tenho a burguesia capitalista, esta que é detentora dos meios de produção, essa que é dona dos meios de produção, essa que dispõe de capital, e de outro lado eu tenho o proletariado. Proletariado esse que não dispõe de meios de produção, não dispõe, portanto, de capital, e ele só tem uma coisa a vender para poder se sustentar. Ele vende a sua força de trabalho, ou seja, ele vende a sua capacidade física e intelectual para poder dispor de uma determinada quantia de dinheiro ou de outra coisa, né, que ele ganhe para poder sobreviver. Bom, feitas essas considerações, gente, vamos já entender um pouco da mais-valia, não sem antes tomar um golinho do café com leite. Bom, então vamos lá, agora nós vamos começar a entender a mais-valia. A mais-valia, como eu disse a vocês, um dos principais conceitos de Marx, ela está presente numa obra chamada O Capital, que é, claro, a obra mais importante do Marx, que ele tem participação direta na primeira parte, depois o restante da obra será, dos volumes, né, o restante será desenvolvido por Engels e Kautsky, sobretudo, mas essa primeira parte do Marx, enfim, aí tem o conceito de mais-valia. Em algumas traduções mais recentes, vale esse destaque, nós encontramos o conceito como mais-valor. Então, mais-valia ou mais valor, mesma coisa, se cair no teu vestibular, não fique preocupado. Bom, olha só, gente, a questão que o Marx se interroga é a seguinte: como o capitalista faz para acumular capital? Como o capitalista faz para ficar mais rico?
para ter mais capital, mais patrimônio, mais meios de produção. Para o quê? Gerar maior produção, portanto mais acúmulo de capital e nessa levada interminável, tá? Então olha só, num primeiro momento, essa relação de trabalho ela parece justa, por quê? Isso dentro da dimensão, dentro da visão de Marx. Eu vendo a minha força de trabalho, ganho um salário, ok. Agora, no final das contas, o meu patrão, o dono dos meios de produção, acaba ficando mais rico. E eu me mantenho igual. Aí eu trabalho de novo, ele fica mais rico e me mantém igual. O que está acontecendo para fazer com que ele se enriqueça mais enquanto eu não? Será essa troca justa? Aí o patrão, né, o burguês, ele pode dizer, não, é porque eu lucro, né, eu lucro, então eu fico mais. Mas será que o lucro está no valor a mais colocado no preço final da mercadoria, pura e simplesmente, resolveu? Onde é que está a grande fonte de acumulação do capital? Onde é que está onde que o cara ganha dinheiro mesmo? Onde que o cara lucra mesmo, no sentido de abocanhar uma fatia interessante? E aí o Marx vai investigando e ele vai perceber o seguinte: o grande filão de acumulação de capital do capitalista está na apropriação de um tempo da produção do trabalhador, que ele faz as mercadorias, mas não ganha o dinheiro correspondente à produção delas. Vamos supor aqui um exemplo muito tranquilo. O cara trabalha 23 dias. Exemplo, 23 dias. Só que, nos primeiros 7 dias, o tanto que ele trabalha se equipara ao salário que ele ganha. De novo, nos primeiros 7 dias de 23, o tanto que ele trabalha se equipara ao que ele ganha. O que isso significa? Significa que do 8º ao 23º dia, ele continua trabalhando. Mas a sua produção, em termos de resultado, rentabilidade e capital, não fica com ele. Vai para o bolso do patrão. Portanto, há um tempo de trabalho deste trabalhador que gera a mercadoria que irá ser comercializada, em que a rentabilidade não fica com ele. Vai para o bolso do patrão. Esse tempo de trabalho que o trabalhador trabalha, mas não ganha, é o que o Marx vai chamar de mais-valia e é a principal fonte de acumulação do capital. Vejam, o meu exemplo de novo. 23 dias. Nos 7 primeiros dias, tudo aquilo que o trabalhador trabalha equivale ao quanto ele ganha. O Marx vai chamar isso de trabalho necessário. O Marx vai dizer que o burguês, o patrão, ele vai pagar um salário que corresponde exatamente ao mínimo necessário para o cara sobreviver. O mínimo necessário para a sobrevivência do cara. Então, se ele percebeu que 7 dias é o suficiente já para o cara, a partir do seu próprio trabalho, se pagar, essa é a questão, o Marx então coloca como trabalho necessário. É o necessário. É isso que o patrão vai dispor a ele. Do 8º ao 23º, começa a mais-valia. É o que o Marx vai chamar de sobretrabalho. Sobretrabalho é a mais-valia. É o trabalho a mais que o trabalhador trabalha, mas não ganha. Muito simples de entender. Então veja vocês. O Marx vai dizer que há 2 tipos de mais-valia. Há a mais-valia relativa e há a mais-valia absoluta. Vamos começar pela segunda. A mais-valia absoluta é aquela em que eu mexo no tempo de trabalho. E ao mexer no tempo de trabalho, eu aumento ou diminuo a mais-valia. Reparem, eu estou dizendo que o cara trabalha 23 dias corridos, não é? Meu exemplo. Nos 7 primeiros ele se paga do 8º ao 23º. O patrão está ganhando. Mas vamos supor que no lugar de trabalhar 23 dias corridos, ele passe a trabalhar agora 25 dias corridos. Portanto, aumentou 2 dias. Então ele se paga nos 7 primeiros e agora do 8º ao 25º, 2 dias a mais, eu tenho a mais-valia, eu tenho a
apropriação de parte da produção pelo burguês. Portanto, como aumentou o número de dias da mais-valia, aumenta a sua acumulação de capital, aumenta então a relação de exploração. Percebam que é a mais-valia absoluta. Estou mexendo no tempo da jornada de trabalho, quantitativamente falando. Esta é a mais-valia absoluta. Mais um golinho. Agora eu tenho também a mais-valia relativa. A mais-valia relativa é aquela em que o uso da ciência, o uso da tecnologia, um exemplo, o processo de mecanização, quando entra no processo de produção das mercadorias, ele acaba impactando a mais-valia. Impactando o tempo da produção, portanto, o tempo do trabalho. Olha só. O cara, no trabalho braçal, vamos ao mesmo exemplo, 23 dias ele se paga em 7, do 8º em diante começa a mais-valia. O cara, em 7 dias ele se pagava e o trabalho era braçal. Mas agora, surgiu um determinado robozinho e o cara controla pelo joystick. Antes ele se pagava em 7 dias. Com o robozinho, a produção se potencializa e agora ele se paga em 4. Portanto, no lugar de se pagar em 7 dias, agora ele se paga em 4 com o incremento desta tecnologia. Portanto, 3 dias agora a mais pro patrão ganhar em termos de mais-valia. Ele se pagava em 7, agora ele se paga em 4. Portanto, a diferença é 3 dias a mais de mais-valia. Ele se apropria de 3 dias do tempo da jornada de trabalho do trabalhador, portanto, ele acumula o capital, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, a mais-valia relativa é aquela em que o uso da ciência e da tecnologia incrementado ao processo produtivo potencializa a mais-valia. Sem falar, gente, há outros debates que são possíveis de serem feitos, do tipo a geração de desemprego, a substituição do homem pela máquina, etc. Claro, né, mas aproveitando o gancho do exemplo a respeito da mais-valia. Bom, esse é um primeiro momento. Agora eu gostaria de falar com vocês a respeito de outro assunto, que é o liberalismo econômico. Muda o assunto, tá, gente? Muda o assunto aí. Nós sabemos que o liberalismo filosófico, chamado liberalismo político, vai surgir no século XVII com um camarada chamado John Locke, que vai defender as chamadas liberdades individuais. E é a partir dessa discussão que ele vai defender a liberdade de ir e vir, a liberdade de fazer o que quiser com o próprio corpo, a proibição de você atentar contra a vida de alguém, e outras discussões mais que ele vai fazer, que nas aulas de filosofia política contratualista nós, claro, exploramos um pouco esse assunto. No século seguinte, já no contexto de um iluminismo já borbulhando, tem um camarada ligado à economia, chamado Adam Smith, que vai, sob influência dessas ideias liberais filosóficas de John Locke, implementar um liberalismo na economia. Nasce o chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico caracteriza-se pela não intervenção do Estado na economia, caracteriza-se pela defesa da livre concorrência, do livre mercado, laissez-faire, laissez-passer, não se esqueçam. O liberalismo econômico vai entusiasmar a burguesia no enfrentamento ao espírito absolutista do seu tempo e um capitalismo mercantil intervencionista. O liberalismo econômico enredará, do ponto de vista econômico, óbvio, as transformações, as revoluções, as derrotas das monarquias absolutistas na instalação de um novo capitalismo. Um capitalismo agora de cunho liberal, não intervencionista, que se pauta pelo livre mercado, que se pauta pela livre concorrência. Esse capitalismo vai tomar conta da Europa e depois se esparrama para outros cantos do mundo. O Brasil, na chamada Era Mauá, ele recebe aqui empresas inglesas, sobretudo inglesas, né,
que vão garantir a expansão da eletricidade, das ferrovias. Século XIX. Estamos aí no contexto de um capitalismo liberal. Eu lembro a vocês que o próprio Barão de Mauá era liberal, ele pagava salário para os ex-escravos, né? Ele não entendia o escravo como o corpo sendo propriedade, mas assim, uma relação de trabalho em que ele paga salário, enfim. O Brasil se desenvolve, num certo sentido, nessa época. É também no contexto do capitalismo liberal que nós vamos ver surgir o capitalismo monopolista. Afinal de contas, a livre concorrência vai gerando grandes empresas que vão hegemonizando determinados segmentos de mercado. A concorrência vai acabando, a verdade é essa. Você pegar, por exemplo, a Coca-Cola hegemonizou o mercado de refrigerantes, ainda que tenha uma ou outra concorrência, ninguém chega aos pés da Coca-Cola. E depois ela entra em outros mercados, ela vai disputar também em outros mercados. Hoje tem até tênis da Coca-Cola. Portanto, ela hegemoniza, monopoliza o mercado e aí expande. Nós sabemos também que o capitalismo liberal, gerando o capitalismo monopolista, o surgimento de monopólios, esses monopólios serão de dois tipos. Os trusts, palavra aportuguesada do inglês, trusts, e os cartéis. Os trusts correspondem à fusão de empresas. Grandes empresas que hegemonizavam, monopolizavam um determinado mercado, que se uniram para daí mandar de vez. E os cartéis, que correspondem a empresas de um determinado mercado que combinam preço de modo a eliminar a livre concorrência. O sujeito vai pesquisar e está tudo no mesmo preço, não consegue ter liberdade de escolha no sentido de escolher a mais barata, de fazer cotação e achar um preço mais barato. Está tudo no mesmo preço. Então, são questões para a gente pensar o capitalismo liberal. Hoje, né, no tempo em que a gente vive, nós temos aí o neoliberalismo. Em 1990... houve uma reunião dos grandes economistas liberais do mundo pensando um novo liberalismo na cidade de Washington. Eles, inclusive, emitem um documento, né? Esse grande encontro ficou conhecido como Consenso de Washington. E lá, eles apresentam as novas diretrizes do liberalismo, um liberalismo adaptado ao século XX, XXI, né? Porque anos 90, final do 20, estamos vivendo aqui, em alguns países do mundo, de novo a reincidência do modelo neoliberal, em contraposição ao modelo desenvolvimentista do início dos anos do século XX. Esse modelo neoliberal ele tem sustentação naquele liberalismo clássico portanto, as devidas adaptações. Eu falo da defesa do Estado mínimo, das privatizações, do livre mercado, da livre concorrência, da austeridade fiscal, da flexibilização dos direitos trabalhistas e outras características que esse novo liberalismo apresenta. Muitas delas aplicadas no Brasil num dado momento, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma ou outra nuance também no governo Lula e Dilma, é importante que a gente destaque, e que depois isso se radicaliza no governo Temer e governo Bolsonaro. Vemos aí a privatização da exploração do pré-sal, por exemplo. Vemos a flexibilização das leis trabalhistas durante o governo Temer, que tem impacto até os dias de hoje. Então reparem que o neoliberalismo ele está presente aí no nosso dia a dia, né? Nos anos 80, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos com Ronald Reagan e no Reino Unido com Margaret Thatcher, o chamado Thatcherismo. Inclusive foi uma das grandes referências do neoliberalismo. Então, hoje a gente pode analisar o capitalismo como uma nuance mais intervencionista, mais desenvolvimentista, mais planejada. O governo Lula, o governo Dilma tinha um pouco dessa pegada, né? E um capitalismo mais neoliberal, no sentido de menos intervencionista, de deixar o mercado se autorregular, o mercado se resolver por conta própria. Portanto, essas nuances estão presentes no mundo contemporâneo, no nosso tempo. Bom, pessoal, em linhas gerais, era o que eu tinha para tratar nessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem, eu estou super à disposição de vocês. Me procura no Facebook, no Instagram, me procura pelo WhatsApp. O resultado é sempre mais rápido, mais efetivo e eu estou super à disposição de vocês. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Beijão. Tchau.